Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 9, onde nós faremos uma retrospectiva de todos os conteúdos que foram trabalhados ao longo desse primeiro bimestre, que envolveram os meses de fevereiro e março. Vamos nessa então? Então pessoal, se nós remontarmos ao mês de fevereiro, do início do ano letivo de 2021, nós poderemos analisar que o primeiro conteúdo trabalhado foi o capitalismo. Esse regime econômico, vigente há alguns séculos, que surgiu no período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Período de transição feudo-capitalista. O regime capitalista que tem basicamente três fases principais. O capitalismo comercial, também chamado à época de mercantilismo, o capitalismo industrial, com o advento da Revolução Industrial, e o capitalismo financeiro monopolista, que é a terceira e última fase do processo capitalista. E que chegamos agora ao auge do regime capitalista, do processo capitalista, com o advento do processo de globalização. Mas aí é um assunto que nós trataremos ainda nessa aula mais adiante. O capitalismo, que é o regime que impera em boa parte dos países do mundo hoje, tem algumas características que são importantes. Uma delas é o acúmulo de riqueza. Outra é a propriedade privada. Outra característica é a busca constante pelo lucro. Outra característica do capitalismo é a livre concorrência. E o capitalismo, obviamente, faz com que haja uma possibilidade de ascensão social. A sociedade ela é mutável. Há a possibilidade de mudança de classe. No capitalismo, pobres podem ascender socialmente e se tornarem classe média ou classe alta, e classe alta e classe média podem regredir e caírem para o patamar de pobre. Ou seja, o capitalismo proporciona uma mudança de classes, né? Que vai muito por uma série de circunstâncias, desde nosso esforço, nosso sucesso com a empreitada capitalista. Isso faz com que a gente possa melhorar de vida e o capitalismo nos dá essa opção. Pode ser também, obviamente, pelo estudo. O estudo é uma das grandes armas que qualquer cidadão pode utilizar para vencer no capitalismo de forma legítima, como é o meu caso e de muitos outros profissionais que vieram de origem humilde e conseguiram, através do estudo, ascender socialmente e ter uma vida mais confortável. O outro regime econômico que surgiu já na Idade Contemporânea como uma resposta ao capitalismo foi o socialismo. E assim como o capitalismo, o socialismo é dividido em três fases. A primeira fase do socialismo foi chamada de socialismo utópico. Reuniu um grupo de sonhadores como Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, que defendiam uma sociedade igualitária. A segunda fase do socialismo foi o socialismo científico, encabeçado por Karl Marx e Friedrich Engels, que embasaram as ideias do socialismo em algumas obras, como O Capital e o Manifesto do Partido Comunista. E a terceira e última fase do socialismo foi o socialismo real, adotado inicialmente na Rússia, após a Revolução Socialista de 1917 e posteriormente estendida a outros países do mundo. Uma gama de países adotaram ao longo do século XX o regime socialista. Infelizmente, esse sonho socialista ele não se consolidou e muitos países no final do século XX começaram a abandonar paulatinamente o socialismo e voltar a integrar o regime capitalista, que é o que predomina no mundo. Lembrando que o capitalismo tem uma característica importantíssima, a capacidade de se reinventar. Portanto, por exemplo, nós temos hoje as três grandes fases do capitalismo convivendo juntos. O capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro monopolista. O que isso significa? Quando surge uma fase nova do capitalismo, isso não implica que a fase anterior ela é extinta. Não, elas conseguem conviver simultaneamente. Por isso o capitalismo traz essas possibilidades, né? E, obviamente, tratando do capitalismo e tratando do socialismo, vai existir um momento que esses dois regimes vão se enfrentar. E isso aconteceu na metade do século XX. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, emergiram duas novas potências. O grande líder do bloco de nações capitalistas, os Estados Unidos, e o líder do bloco de nações socialistas, a União Soviética. Então, logo terminou a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética
iniciaram uma disputa entre o regime capitalista norte-americano e o regime socialista soviético. Essa disputa foi chamada de Guerra Fria, caracterizada por uma série de revoluções, como a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, pela corrida espacial e armamentista, que foi a disputa entre americanos e soviéticos sobre quem conquistaria o espaço, quem produziria armas mais potentes que o adversário, e toda uma conjuntura geopolítica. A Guerra Fria foi caracterizada por uma nova postura para o mundo, uma postura maniqueísta ou bipolar. Maniqueísmo é a disputa entre o bem e o mal. Bipolar, porque o mundo todo teve que tomar, no início da Guerra Fria, uma decisão. Ou acompanhar o capitalismo americano, ou declarar apoio ao comunismo soviético, ao socialismo soviético. Essa bipolaridade fez com que o mundo tomasse uma decisão de qual dos lados apoiaria. E o Brasil, é bom que saibamos, apoiou integralmente o capitalismo americano. Até porque sempre houve uma história de proximidade, de aproximação entre brasileiros e norte-americanos. Então o Brasil não teve dúvidas. No início da Guerra Fria, rompeu relações com a União Soviética e declarou apoio irrestrito aos Estados Unidos. Findando a Guerra Fria, em 1991, com a vitória e a hegemonia norte-americana garantida, a União Soviética, inclusive, ela se desintegrou, deixou de existir enquanto nação em 1991. Findada a Guerra Fria, o mundo conhece com muita propriedade uma nova organização do capitalismo, que é a globalização, que agora há pouco eu disse que trataria ainda nessa aula. A globalização, pessoal, é o auge do regime capitalista, que tem algumas características, como a formação de blocos econômicos regionais, uma maior fluidez, um maior fluxo de mercadorias, de pessoas, de capitais e serviços, um avanço nas telecomunicações, na informática, na microeletrônica, na biotecnologia, na química fina, ou seja, houve uma expansão do comércio, da economia, dos capitais. As grandes empresas multinacionais e transnacionais, elas se expandem pelo mundo e instalam filiais em várias partes do mundo. Se você olhar para o contexto do Brasil atualmente, boa parte das grandes empresas que atuam, produzem e vendem no Brasil são estrangeiras. São empresas que foram criadas em grandes países e instalaram filiais em outros países. Inclusive o Brasil recebeu milhares dessas grandes empresas. Se vocês observarem aí nas ruas, os automóveis que circulam nas ruas de qualquer grande cidade brasileira são produzidos por empresas estrangeiras que se instalaram aqui. Como, por exemplo, a Ford americana, a Chevrolet americana, a Peugeot e a Renault, que são francesas, a Toyota e a Nissan, que são japonesas, a Fiat, que é italiana, a Volkswagen, que é alemã. Então perceba que a maior parte das marcas que nós utilizamos, que nós consumimos, são fruto do processo de globalização, que é o auge do capitalismo. Tanto quanto as transformações que a globalização proporciona. Vocês podem perceber que há uma evolução muito grande em vários setores. Novas invenções, as vacinas evoluem, os medicamentos evoluem, a tecnologia a cada dia nos surpreende com seus avanços. Isso é comum da globalização, das pesquisas, da produção de tecnologia e modernidade para que a gente possa consumir. Então aqui nós encerramos a nossa aula. Na próxima semana nós trataremos do novo ciclo, o ciclo do segundo bimestre, que compreenderão aulas dos meses de abril, maio e junho. Forte abraço e até lá!